Nesse novo momento, queremos continuar entregando resultados consistentes. Para garantir essa continuidade, basta fazer esses 3 passos simples. Acesse o site assembleiahg.com.br e então seguir com os passos de votação e, por fim, confirmar o seu voto. Mantenha seus investimentos com um time que gera valor. Vote na Assembleia. Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, seu programa semanal sobre fundos imobiliários aqui no Infomoney. Toda terça-feira, 7 da noite, encontro marcado com o segmento de FIIs aqui no nosso canal. Hoje a gente recebe a Érica Souza, gestora do Vino 11, um dos principais fundos de escritório do mercado. Na semana passada houve uma importante negociação no portfólio. A gente vai falar muito sobre isso e sobre os próximos passos deste fundo, que já conta com mais de 150 mil cotistas. Mafê Violati, tudo bem, Mafê? Boa noite, Well. Boa noite, pessoal que está aqui nos assistindo. Estou super honrada hoje, viu, de ter a nossa convidada aqui, uma das poucas gestoras mulheres, né? Legal, então, bem lembrado. Estou super feliz em tê-la conosco, inclusive para a gente falar de um segmento que a gente não tem falado tanto, né, Well? Então acho que vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Exatamente. Vamos falar um pouquinho também sobre macro, né? O Otuki gosta muito de comentar este assunto, enfim, expectativa aí diante dos indicadores, dos últimos indicadores, né? Qual a expectativa aí para o mercado de fundos imobiliários? Será que houve mudança aí na expectativa? Enfim, é mais um tema para a edição de hoje do Liga de FIIs, que você participa também, mande sua mensagem aí no nosso chat, boa noite, cidade de onde está falando, tem comentário, tem dúvida, tem sugestão, elogio, fique à vontade, mas participe. Deixa também seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e toque o sininho, né, para acionar as notificações e aí você será avisado sempre que uma nova transmissão tiver início no nosso canal. Temos também, Mafê, a nossa newsletter, a newsletter Liga de FIIs, toda quarta-feira, meio-dia, você recebe uma seleção de informações, notícias sobre fundos imobiliários diretamente na sua caixa de entrada no seu e-mail, ok? Tem aí todas as instruções na descrição do nosso vídeo para você assinar a nossa newsletter. Tá certo? Acho que os recados são esses, né, Mafê? Exatamente. Já deixa o seu like, né, gente? A gente gosta de like aqui. Então, boa. Deixa o like. Mafê falou, convocou, então, por favor, hein, gente? Hoje a gente tem o Fernando Tanaka, temos aí Milene e também o Henrique Donadio na nossa mesa de som e nossa equipe vai soltar a nossa vinheta. Eu gosto de chamar o Leonardo Tanaka de Fernando, ele fica bravo, mas enfim, é só pegadinha para ele. Érica, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, é uma honra estar aqui. Muito obrigada por me receber. Leandro Otuki, tô brincando. Thiago Otuki, tudo bem, Otuki? Como é que você tá? Tudo certo? Boa noite, Wellington, Mafê. Boa noite, Érica. Obrigado pela sua participação aqui no Liga. E, claro, sempre boa noite aí para toda a nossa audiência. Sabe que eu já nem lembrava mais a cara do Otuki? Pois é, há quanto Tava tempo, sumido, hein? Há quanto tempo, Thiago Otuki, de férias aí, em função do aniversário dele? Inteligência artificial é tudo diferenciado. Pois é. Bom, hoje o nosso assunto, o Vino 11, é um FII muito comentado, muito discutido. Eu acho que, principalmente desde aquela época da compra da Globo, né, muita gente discute aí o fundo imobiliário que, novamente, né, virou notícia na semana passada com uma venda bastante importante aí para o portfólio. A gente vai entender um pouco mais, né, principalmente o cotista do Vino tem a oportunidade hoje de entender um pouco mais aí a estratégia do fundo e os próximos passos a partir de agora. Érica, eu queria que você começasse contextualizando essa negociação, né? Imagino que seja muito importante aí para a operação do fundo a partir de agora. Fala um pouquinho aí, foi um imóvel no Rio de Janeiro, né? Exato. A gente vendeu 49% do BM336, que é um imóvel localizado no Leblon. Onde, inclusive, é a sede da Vinci, no Rio. E é uma transação que eu acho que é muito emblemática para a gente, por N aspectos, né? Primeiro, obviamente, o preço da transação, né? A gente fez uma venda num preço recorde de R$ 46.500 o metro quadrado. Então, para qualquer mercado de corporativo, eu acho que esse é um preço muito
significativo, né? Então, é uma transação que ela levou bastante tempo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A reciclagem de portfólio, ela é um pilar nosso de gestão muito importante. Sempre foi, sempre vai ser, a gente vai estar sempre buscando essa reciclagem. Mas fazer ela da forma correta é o mais importante de tudo. Então, a gente, de certa forma, demorou bastante, digamos assim, para fazer essa transação, né? Eu estava comentando com vocês, né? Acho que às vezes a gente mostra a ponta final e não mostra todo o trabalho que leva até você chegar nessa reta final. A gente começou essa negociação de venda desse imóvel em 22 e a gente concluiu ela agora, mas isso foi muito importante para que a gente concluísse a melhor transação possível, né? E eu acho que é muito importante, porque primeiro a gente conseguiu uma transação de um ativo que a gente acha muito diferenciado, então o que a gente fez? A gente manteve participação de controle. Então a gente continua com 51% de participação nesse ativo, o que significa que todo o upside que ainda existir para esse ativo a gente continua surfando. Mas a gente conseguiu fazer uma coisa que é muito importante, que é reforçar para o mercado qual é o valor real desse ativo, né? Esse é um ativo que já estava na carteira, né, no valor de portfólio, a laudo, a R$44 mil o metro quadrado aproximadamente, e a gente conseguiu fazer uma venda ainda acima desse valor, né? A gente fez uma venda 4% acima desse valor. E eu acho que isso reforça muito a qualidade dos ativos do nosso portfólio. A gente olha hoje para o portfólio do Vino, é um portfólio que a valor patrimonial, ele está a 15 mil, mais ou menos, o metro quadrado, negociando com um deságio na precificação de cota de mercado muito grande. Então, você hoje compra todo o portfólio do Vino, que inclui ainda 51% desse ativo, no equivalente a R$13 mil o metro quadrado. E não existe essa precificação para o portfólio de uma qualidade como o Vino. Então, um dos pontos dessa transação é a gente poder mostrar para o mercado que não só o laudo desse ativo está precificado dessa forma, a gente estava até falando, né, com a TUC, uma coisa é o laudo, né? Outra coisa é alguém ir lá e assinar o cheque. Então, isso é para mostrar para o mercado que, de fato, com todas as turbulências que o segmento de escritório passou, os ativos que são diferenciados, eles vão ter saída e eles vão ter saída no preço correto. Então, acho que para a gente essa transação foi muito emblemática em N aspectos, assim, e a gente está muito satisfeito. Acho que essa transação ela só corrobora um pouco com a questão que a gente tem visto nos últimos meses, né? Diversos fundos de lajes corporativas negociando com desconto. Então, se a gente faz esse cálculo do valor, né, que está sendo ali negociado no mercado secundário, do preço da cota, quando a gente faz esse cálculo para o valor do metro quadrado, é muito diferente, distante do valor que a gente vê sendo negociado no mercado direto, né? Então, assim, uma compra direta de imóveis, né, Érica? Não, é esse descasamento que a gente tenta mostrar para o mercado que ele não existe, né? Não só você tem lá, a gente tanto acredita na cota patrimonial que a gente está conseguindo, mesmo com tudo que o mercado de escritório passou, dar saída nos ativos a um preço acima desse valor. Então, você poder comprar na Bolsa todo esse portfólio a R$13 mil o metro quadrado, né? A gente bate muito nessa tecla do custo de reposição, né? Tenta reconstruir esse portfólio a R$13 mil. É impossível, assim, você não vai conseguir fazer. E então, a gente tenta reforçar muito isso, porque tem todas essas turbulências que o mercado passou, na verdade, criaram uma oportunidade de entrada para quem está olhando para fundo imobiliário, porque o que a gente vê em qualquer pequena recuperação do mercado, quando a gente começa a ver as pessoas voltando a entrar para fazer compra, eu digo mercado de tijolo mesmo, né? Comprar ativos. Esse ativo continua valendo aquilo, e mais do que aquilo. Então, a gente não perder a referência do que é o preço de tela para o que é o preço do tijolo. Acho que isso é muito importante, né? Com certeza. Boa. Eu tenho um monte de perguntas aqui, mas vou passar a vez aqui para o Thiago Tucci, né? Que também, tenho certeza, tem muitas perguntas. Eu estava até olhando aqui o Vino na nossa plataforma, no CubeFI, enfim, como outros até fundos do segmento corporativo, tem um desconto, né, de preço, né, de mercado pelo valor patrimonial bastante elevado, da ordem aí de 25%. Aí eu queria perguntar para a Érica até que ponto isso ela considera um exagero dentro desse segmento, e em específico o Vino, que também é um outro aspecto que o investidor hoje ele ainda penaliza, na minha opinião, assim, os fundos, né, os que têm uma alavancagem maior, né, então a alavancagem aí do Vino também na nossa plataforma está indicando algo próximo a 36%. Então, o que essa venda, né, tão importante desse imóvel
de 49%, nesse valor tão elevado, né, vamos falar o valor correto, né, R$ 46.495 o metro quadrado, o que ela ajuda a sinalizar também para o investidor, de repente, que há um certo exagero nesse desconto, enfim, até que ponto também, né, Érica, essa operação vai ajudar a reduzir a alavancagem do fundo? Não, perfeito. Eu acho que o maior, sem dúvida, a gente não acredita que não faz na nossa cabeça nenhum sentido a gente ter 25% de deságio para a cota patrimonial, né? E a gente entende que, obviamente, a alavancagem tem um peso, a gente está endereçando essa questão da alavancagem, sem sombra de dúvida. A gente entende que esse é um ponto que eu acho que o mercado penaliza mais do que deveria, né? Porque eu acho que existem alavancagens e alavancagens. A nossa é uma alavancagem que, apesar dela ser alta, ela é uma alavancagem muito longa, né? É uma alavancagem que está aí espaçada, né? Ao longo de 15 anos, que é o contrato da Globo, muito atrelado aos nossos recebíveis. Então, a nossa demanda realmente de caixa em relação à amortização, que é o que a gente precisa, né? De adicional, ela gira aí em torno de 35 milhões de reais por ano. Para um fundo que tem 1,2 bi de ativos, não é uma demanda de caixa para amortização que nos preocupa, né? Então, eu acho que olhar só para o nível de alavancagem do fundo, eu entendo que ele é alto e eu acho que não é a nossa intenção manter ele tão alto. É um ponto nosso de talvez tentar buscar uma redução, se for possível, né, da maneira correta. Mas quando eu acho que tem que fazer essa diferenciação entre alavancagens e alavancagens, né? Uma coisa é você ter uma alavancagem nesse ponto e ser uma alavancagem que é o que a gente chama, né, sei lá, bullets, daqui a 1 ano eu tenho uma faca no pescoço. Não, aqui eu tenho uma demanda de perto de 35 milhões por ano de caixa, que para um fundo desse tamanho é muito endereçável. Mas para a gente é muito nítida essa questão de que quando eu divulgo uma venda acima do valor patrimonial, eu estou querendo mostrar ao mercado que, mais uma vez, que não tem motivos para você ter a cota a mercado negociando abaixo do valor patrimonial. Pelo contrário, a gente fez uma venda 4% acima do valor patrimonial do ativo que tinha o maior valor por metro quadrado, né, dentro do nosso portfólio. Então, num preço que foi recorde para transações, a gente estava falando, né, acho que salvo 2 transações muito específicas para o ocupante final na Faria Lima, não existe, eu pelo menos não consegui mapear nenhuma outra transação nesse patamar. Então, a nossa intenção é reforçar isso, mas também eu acho que tem uma outra variável da transação, que é a gente liberar rendimento, né, resultado, né, na verdade, né, através de rendimento. Essa é uma operação que ela liberou aí por volta de 43 milhões de reais só de resultado, né, numa operação de 112 milhões de reais. É muito significativo. A gente está falando de aproximadamente 0,50, né, 50 centavos de resultado extraordinário que essa transação gera. E no Vino a gente distribui, a gente vem distribuindo nos últimos meses 0,055. Ou seja, eu estou falando de quase 9 vezes o meu resultado dos últimos meses, simplesmente de resultado extraordinário nessa transação. Isso é muito significativo. Então a gente espera chamar a atenção dos investidores para o potencial que o fundo tem pelas qualidades do portfólio, né? Eu acho que é o que a gente pode fazer na gestão. O resto é o mercado e aí, né? Assim, a gente vai fazer a melhor gestão que a gente pode para destravar valor, para girar a carteira, para destravar valor e fazer essa rotação do portfólio que é saudável e que é fundamental em qualquer momento, né? Ô, Érica, desse valor que você detalhou agora, nesse ganho de capital, o quanto isso pode ir, por exemplo, para o dividendo, o quanto isso vai para caixa, pagamento de dívidas? Dá para detalhar? Dá. A gente ainda não divulgou o guidance final, mas algumas coisas a gente já pode falar porque são dadas. Esse 50 que a gente gerou, né, ele já é líquido, inclusive, do pré-pagamento da dívida que a gente fez, que acho que é um ponto que eu não abordei aqui, né? Junto com essa venda, a gente fez um pré-pagamento de 49% da dívida que a gente tinha atrelado ao BM336, né? E com isso, a gente já está falando desse rendimento extraordinário líquido de qualquer efeito desse pré-pagamento. Então, esse resultado ele vai ser recebido em 3 tranches junto, né? Quer dizer, ele vai ser destravado, né, em 3 tranches
junto com o recebimento das parcelas da venda. Então, a gente recebe, né, destrava uma parte agora em abril desse ano, abril de 25 e abril de 26. E aí a gente tem que cumprir regra de CVM, que é basicamente a gente vai ter que distribuir 95% desse resultado dentro dos semestres. Então, a gente vai ter, sim, um impacto de resultado extraordinário maior dentro desse semestre e depois a gente volta a estabilizar perto do que for o resultado mais recorrente do fundo, né? Acho que isso até é um pouco de um aprendizado nosso em casos passados. A gente teve um outro caso, por exemplo, no Vino, que a gente realizou uma venda e a gente tentou de alguma forma diluir esse efeito no maior tempo possível, a gente acabou diluindo ele ao longo de um ano. E aí o impacto disso foi que quando esse rendimento, que ele era extraordinário, acabou, a gente teve um efeito controverso. Muita gente acho que talvez não tinha mapeado que aquilo não era recorrente, enfim. Então a gente está optando dessa vez por concentrar dentro desse semestre. A gente ainda não detalhou exatamente como que a gente vai fazer dentro do semestre, mas sem sombra de dúvida a gente vai ter um impacto maior agora, nos próximos meses, né, dentro dos próximos meses até o final desse semestre, e depois a gente volta a estabilizar até o recebimento da segunda parcela e da terceira e por aí vai, né? Uhum. É interessante, eu pergunto até por essa questão de dividendos, porque o que a gente tem visto muito no mercado, por exemplo, principalmente quando a gente fala em fundos alavancados, endividados, é a redução do dividendo, né? Mesmo eventualmente com uma alienação de um imóvel, o dividendo ele não volta. E nesse caso vocês têm essa previsão, né? Sem dúvida, né? Acho que a tendência é a alavancagem, quando bem feita, ela gera valor, né? Por exemplo, a alavancagem da Globo, né? Que acho que foi uma transação controversa nesse sentido, acho que a gente foi muito questionado, mas a alavancagem que a gente fez ali, ela é geradora de valor para o fundo, o que significa que hoje a gente desalavancar, né, poderia, por exemplo, ter um certo impacto, né? A desalavancagem, em geral, ela tem essa tendência, porque se você faz uma alavancagem que ela gera valor, é natural que se você diminui o nível de alavancagem, você tenha esse ajuste. Nesse caso específico dessa transação, o que a gente tem, na verdade, é um resultado não recorrente muito relevante, que vai acabar gerando alguns meses de um valor muito fora do padrão. E aí depois a gente volta a estabilizar perto do que for o padrão pós essa transação, né? Thiago Tucci? Sim, não poderia deixar de comentar aqui, eu lembro até que eu conversei com a Erika já há alguns anos atrás, no momento que o Vino estava no início, né, e é uma tese, né, essa tese específica do corporativo, né, enfim, que é o escritório boutique, né, que tem essas características de imóveis menores, enfim, que muitas vezes consegue capturar aí novas tendências, né, como coworking, por exemplo, ou outros tipos de empresa até de médio porte, até maior facilidade, né, de você ter o controle do imóvel. E aí surgiu a operação da Globo, que a gente estava comentando aqui. Eu lembro que naquela época houve, quer dizer, até hoje, né, motivo de polêmica. Eu queria perguntar para a Erika até que ponto houve um desvio tão grande assim dessa tese, né, do escritório boutique, e depois desse tempo da aquisição, qual que é a visão de vocês em relação que realmente agregou assim para o cotista do Vino 11? Eu acho que assim, eu encaro o boutique muito mais como uma forma de uso do ativo, né, quase que da relação do usuário com o prédio do que as características específicas do prédio, sabe? E quando você olha, acho que a gente falou um pouco isso, né? Quando você olha para o prédio da Globo, é óbvio que ele tem uma outra dimensão, né? Não se compara com um prédio de 4.900 metros como o BM336, né? A gente está falando de um complexo com mais de um prédio, na verdade, né? Você tem uma torre, você tem os módulos, então você está falando de uma outra dimensão. É difícil você falar que aquilo é um boutique porque você está falando de uma coisa muito grande. Mas ele não deixa de ter as características que a gente entende como fundamentais para estarem aderentes ao que é o uso do escritório hoje, né? Então, são os espaços abertos, os módulos de produção, eles têm um pé direito enorme, que continuam tendo um potencial enorme, e fundamentalmente, isso é o gerador de valor dos ativos que a gente chama de boutique office, né? É o tipo de espaço que o usuário final quer estar ali dentro, ele quer usar. Então, sai a Globo, eu tenho certeza que ali tem uma lista de usuários possíveis para aquele prédio. Sem contar que a gente está falando de uma localização única e replicável dentro da cidade de São Paulo, num terreno que é gigantesco
Então, assim, ele é um imóvel completamente icônico que a gente teve a oportunidade de comprar num preço por metro quadrado que a gente acredita que foi sim uma oportunidade de aquisição naquele momento para o Vino. E a gente continua acreditando nisso. A gente fez uma transação que envolveu um nível de alavancagem, que aí sim, eu acho que é um nível de alavancagem maior do que o que a gente gostaria de carregar no longo prazo, eu diria. Então, a gente trabalha constantemente para buscar a desalavancagem do fundo, seja, por exemplo, com a venda do BM, que eu acho que ela desalavanca um pouco, mas não é uma desalavancagem tão grande. Mas, obviamente, que a desalavancagem está no nosso radar, ela é um ponto, mas que a gente também só vai fazer dentro de operações que façam sentido como um todo, né? Assim como foi o BM, por exemplo, né? A gente começou a olhar para uma transação de venda do BM, eu estava comentando aqui, né, com vocês, em outubro de 22 a gente já estava olhando, mas a gente só concluiu agora porque a gente não vai fazer uma transação que não atenda exatamente todos os critérios que a gente acha que extraem o maior valor possível do nosso portfólio, do nosso fundo para o investidor final. Então, a gente continua acreditando que a gente comprou um ativo que foi uma grande oportunidade e que ele não é o boutique office, porque ele não tem o tamanho do boutique office, mas ele tem todas as outras características de estar aderente ao que é o uso hoje do escritório para o usuário final. E isso que é o mais importante para a gente. E, Érica, até para quem tiver interesse de conhecer melhor o imóvel, a gente fez um vídeo no Clube FI, que tem uma playlist lá do Clube FI Visita, né, que mostra todos os detalhes desse imóvel do Vino 11 da Globo. Então, Érica, na visão de vocês, da gestora, então não houve um desvio ali de tese. Enfim, é só uma questão de interpretação mesmo do que é o boutique office, né? Não está necessariamente vinculado, então, a dimensão, o tamanho do imóvel, sim, também a questão do uso dele, correto? Total. E eu acho que, assim, a gente começou a falar da tese de boutique office lá atrás, pré-pandemia, né? O fundo nasceu em dezembro de 19, então foi quando a gente começou a tratar essa questão de boutique office, né? E hoje, né, eu estava até num painel discutindo com algumas pessoas do mercado exatamente essa coisa do boutique office. A gente estava até falando que esse nome talvez a gente tivesse até que repensar, porque hoje você vê várias pessoas, várias empresas que estão em grandes torres discutindo novos modelos de ocupação, porque aquilo não está mais aderente ao modelo pós-pandemia, né? Então, eu acho que o mais importante na nossa visão é o modelo de uso daquele equipamento final. E nesse ponto, o prédio da Globo ele tem todas as características que são aderentes a esse novo modelo de uso, entendeu? Óbvio que ele não é o boutique office padrão, pequeno, de fato não é. Mas ele tem todas essas características, então a gente continua achando que faz sentido. Foi uma oportunidade de aquisição, é isso, gente, é um ativo irreplicável, né? É quase impensável que você possa comprar aquele ativo, aquela localização, aquele terreno dentro do preço que a gente comprou aí, perto de R$15 mil o metro quadrado. E aproveita... Opa, desculpa. Não, só para não perder o gancho, esse assunto, como a própria Érica falou, a compra, né, do ativo foi bastante controversa na época, e só para não perder o foco, o assunto, você acha que esse desconto que o Vino negocia hoje ainda tem esse resquício dessa negociação? Você acha que ainda a eventual parte do mercado ainda tem um pé atrás em relação a isso, ainda está aguardando como vai desenrolar esse pagamento? Você acha que embute ainda essa preocupação, não? Essa polêmica, entre aspas? Eu acho que embute não o ativo, mas a alavancagem que foi feita. A alavancagem, tá. Eu acho que o ativo, até porque, além de tudo, a gente está falando de um contrato muito sólido. Inclusive, quando a gente fez a aquisição, era muito questionado para a gente, né? A condição financeira, digamos assim, da Globo, que é uma empresa que é zero alavancada, tem, sei lá, 15 bilhões de reais de caixa positivo, mas que na época ela apresentava resultados daqueles últimos anos, resultados negativos, que já não é o caso hoje em dia. Então, nesse ponto, a gente ainda teve uma melhora de cenário de lá para cá. Eu acho que o único ponto dessa operação que pesa negativamente para a gente hoje é o nosso nível de alavancagem. Não vejo outro motivo pelo qual, mas a gente entende que o nível de alavancagem pode estar pesando um pouco. Mas justifica 25% de desconto? Com certeza, na nossa visão, com certeza não. Até porque, né, o valor patrimonial ele já reflete isso. Então,
na nossa visão, não. E é interessante, desculpa, Mafê, mais uma vez, é interessante, eu estava vendo até uma análise em que o analista, né, ele defendia o Vino, né, defendia a compra, gostava da tese e ainda chamava atenção. Olha, o pessoal que está preocupado com o Globo, porque além da questão da saúde financeira da empresa na época, tem a questão ideológica hoje em dia também, né? Então, eventualmente, tem gente, eu não vou investir por causa da Globo, né? Tem isso também. Então, tem esses fatores, né, que de repente podem... É uma transação que chama atenção, né? Você chama vê, atenção, a total. gente acabou de fazer uma transação que pra gente é super relevante, né? E a gente rende assunto até hoje, né? Exatamente. A gente está aqui quase, 2 anos depois da compra da Globo. Ela é, sem dúvida, e vai ser sempre uma transação que rende o que falar. Acho que isso sim. Mafê Violati. Agora sim, chegou a minha vez. A Erika estava comentando aqui sobre a questão do escritório boutique, né? Muito foi falado ali por um período, acho que 2020, bastante esse tema, né? Escritório boutique e tal. E o comportamento do mercado hoje para esse perfil de escritório segue a mesma lógica do que a gente tem visto para lajes corporativas? E também, já aproveitando, como que está a sua visão para o segmento dos fundos imobiliários de lajes corporativas? Eu acho que, primeiro, assim, a gente passou por uma tempestade perfeita, né, para o segmento, obviamente. Então, a gente perdeu aí alguns anos discutindo se os escritórios iam existir ou não iam existir. Aí, depois a gente passou dessa fase, todo mundo entendeu que ia existir e começou, vai existir como, né? Então, a gente foi tendo essas mudanças, né, de como o escritório vai funcionar. E hoje o que a gente enxerga é que toda essa discussão acho que ficou para trás, né? Não existe mais essa discussão. Cada vez mais a gente vê as grandes empresas, inclusive as empresas de tecnologia, que lá atrás foram muito vocais em relação ao home office, etc. Hoje a gente vê essas mesmas empresas fazendo um movimento contrário, né? Muitas das empresas que lá atrás defenderam, por exemplo, o home office, hoje são vocais em buscar que seus colaboradores voltem, falam sobre o impacto que o home office tem tido nos resultados. Então, eu acho que a gente passou por toda essa fase e agora a gente está voltando para uma fase que eu acho que as coisas estão um pouco mais estabilizadas. E aí a gente começa a ter a diferenciação de produtos. É um mercado que está voltando, mas ele ainda está no início desse retorno, então você não volta igual para todos os produtos. Então, os produtos diferenciados, os produtos com uma localização melhor, eles são os primeiros a retomar, né? Acho que a venda, por exemplo, do BM336 a 46.500, ele é a prova disso. O mercado voltou, mas ele não volta para todo mundo, ele volta para os melhores produtos, para as melhores localizações e eu acho que esse é o primeiro indício. Depois, obviamente, o mercado continua crescendo, isso vai passando para todo o mercado, né? Em relação a essa tendência de boutique e etc., o que a gente vê é cada vez mais as pessoas querendo, assim como a gente quer na nossa casa, uma certa exclusividade, uma certa personalidade dentro do seu escritório, enfim, né? Você tem a obrigação agora de gerar um ambiente que atrai o seu colaborador, enfim, muito se fala sobre isso. Muitas empresas mudaram todo o seu layout pós-pandemia, então é muito comum você agora começar a discutir certas transições de empresas que finalmente estão tomando a decisão do tipo, realmente, esse é o caminho que a gente vai seguir, então agora a gente precisa fazer um investimento nesse formato. Então eu acho que é um momento muito interessante para o segmento, eu acho que depois de a gente ter passado por momentos muito difíceis, eu acho que a gente está finalmente entrando aqui num ponto muito importante de virada. Não é uma virada que é igual para o segmento inteiro, ela tem suas diferenças entre as qualidades do produto, mas ela é, sem dúvida, um ponto de virada. Então, e isso obviamente vai refletir para os fundos imobiliários, né, do segmento. E aí reflete da mesma forma, né? A gente vai ter fundos com características e portfólios diferentes que vão reagir de forma diferente. Mas, sem dúvida, eu acho que é um momento muito interessante, né? Acho até que dá para fazer uma espécie de um paralelo, né? A gente teve o segmento de shopping, por exemplo, foi um segmento que sofreu muito durante a pandemia e depois reagiu. Só que ele tem um ciclo muito mais rápido, né? Então, teve uma reação muito, muito boa, tem tido um ciclo muito bom. E eu acho que dá pra gente fazer o paralelo, né? Mas o escritório, ele é um ciclo mais longo, né? Porque o shopping, ele depende simplesmente que a gente volte aí a comprar e é muito rápido, né? A conversão. O ciclo de escritório, ele é um ciclo mais devagar, né? A empresa, ela tem que tomar a decisão de crescer, de mudar de escritório, de voltar, fazer aquele investimento. Então, é um ciclo longo por definição.
mas eu acho que está ficando cada vez mais clara essa tendência desse ciclo, né? Acho que isso é importante. Até um segmento muito associado também ao próprio crescimento do país, né? Então, se a gente está tendo geração de novos empregos, se a gente está tendo um PIB, né, com um crescimento ativo, enfim, acho que isso tudo acaba impactando aqui, trazendo um resultado mais ativo para o segmento, né? Não, sem dúvida. Inclusive, uma grande dificuldade que a gente sempre teve conceitual para tentar projetar, né, cara, qual o melhor indicador para a gente projetar o potencial, né, a tendência para escritório, né? A gente sempre olhou muito para PIB, para emprego, são os indicadores que a gente consegue correlacionar. Você pode, às vezes, abrir dentro dos números de emprego, aqueles empregos que estão mais associados a escritório, né? Você tira um pouco a parte, né, de indústria, a parte de... Enfim, a gente sempre tenta fazer um pouco essas análises. Elas não são triviais, porque você tem um descasamento grande de tempo, né, entre esse crescimento bater no crescimento do escritório, mas sem dúvida. E esse ponto que você falou é uma coisa que eu sempre falei. Eu acho que hoje mais importante do que discutir home office, discutir qualquer outra coisa, é discutir economia. Quando a economia destravar, não tem outra regra. As empresas vão crescer, elas vão precisar de escritórios e aí você vai aumentar de fato a demanda. E aí essa demanda que hoje talvez esteja muito concentrada em ativos muito diferenciados, ela vai acabar escorregando para o mercado como um todo, né? Pegando o gancho, né? Por falar em economia, a gente tem visto aí as curvas de juros, né? Futuro aí subindo, né? Que eventualmente pode acender uma luz amarela até para os investidores de fundos imobiliários, investidores de fundo de renda, fundos imobiliários ou investidores de renda variável no geral, né? Como é que você tem visto isso, Érica? Hoje, por exemplo, os títulos do Tesouro, né, pré-fixados, alcançaram próximo a 12%, né, ao ano, uma taxa bem considerável e eu acho que bem competitiva em relação à renda variável. Muda alguma coisa o plano, a visão que vocês tinham, falando do segmento em geral de fundos imobiliários? Sem dúvida, acho que é um ponto de atenção, porque é inegável a correlação que o nosso mercado de fundos imobiliários ele tem, obviamente, com a taxa de juros. E não só pelo nível de investimento, mas por esse nível macroeconômico também que a gente estava falando, porque obviamente que em determinado nível de taxa de juros você desacelera a economia a um ponto que impacta exatamente isso que a gente vem falando, né? Crescimento da economia, das empresas crescerem, contratarem mais e terem... Então, é natural que esse seja um ponto de atenção para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem uma certa tendência macro que a gente vem discutindo, né? Desde o ano passado, que a gente vem falando de redução, de olhar para essa curva caindo, e aí agora a gente está de novo tendo um pequeno solavanco aqui no meio do caminho que faz voltar a gente a repensar, né? Mas, por outro lado, assim, o mercado imobiliário ele existe desde sempre no Brasil, sempre convivemos também com taxas altas e também sempre, de uma forma ou de outra, também a gente sempre conseguiu, né? Então, fazer, do ponto de vista da gestão, fazer a melhor gestão possível, sabendo que talvez a gente encontre pela frente um cenário ainda desafiador por mais tempo do que talvez a gente gostaria que fosse, né? Pois é, quando eu vejo o Otuque pegando a 12C dele, fazendo um monte de cálculo e tal, eu digo, tem alguma coisa mexendo aí com juros, com economia e tal. É mais ou menos isso, né, Otuque? Sabe o que eu tô entendendo? Eu acho que o Otuque tá fazendo o cálculo dele lá na 12C e tá falando assim, shopping tá com ágio. Agora, será que lajes corporativas serão, os fundos de lajes serão os novos queridinhos do Otuque? Tá a pergunta para você, Otuque. E aí, Otuque? Não, daí já tá exagerando um pouco, né, much. Mafê? Já é uma mudança muito radical. Ainda é shopping, tá bom. Vamos manter no shopping. Ainda é shopping. Não, mas claro, acho que essa questão dessa, a gente chama tecnicamente, né, de abertura da curva, enfim, agora, especialmente nessa semana, né, bateu de novo, se pegar até o Tesouro IPCA mais 2035, a gente comenta aqui, já batendo nesse nível de 6%, né, é um nível de rendimento, né, que a gente chama no mercado de livre de risco, né, que é um título público bastante atrativo, e isso com certeza ele acaba impactando, principalmente fundo de tijolo, né, enfim, no preço da cota, dentro daquela ração que te fala, né, do prêmio que tem que ter em relação ao rendimento que paga um fundo, enfim, isso atrapalha, pelo menos agora no curto prazo, vamos ver como é que são os próximos dias aí, preço de cota aí no mercado secundário, né?
Vamos acompanhar. Realmente é um assunto que está repercutindo bastante, né? Não só para o segmento de fundos imobiliários, mas de investimentos de uma forma geral. Érica, queria voltar só para a transação do Rio. Tá querendo ir para o Rio, hein? Não seria uma boa, né? Não seria ruim, não, né? Sempre que quiser, vai ser muito bem-vindo lá para visitar, pelo menos para visitar o ativo. Vamos fazer um Liga de FIIs lá na sede da Eu já 20, conheço lá, eu já fui lá. Já conheci o imóvel, já não vou ficar dando muitos detalhes aqui, mas já fui lá há muitos anos atrás, antes até de ser analista aqui da XP. Muito bom, muito bom. Eu queria, pesquisando sobre o tema, acompanhando a repercussão, tudo, muitos investidores, até alguns analistas chamavam a atenção que, legal, a venda foi legal, teve um lucro expressivo, foi por um valor expressivo também, mas foi o melhor imóvel do portfólio. Faz sentido isso? Vocês pensam, o gestor pensa nisso tudo? Faz sentido essa lamentação? Sempre quando você vende, é o melhor, ou um dos melhores ativos, né, do portfólio. Era feliz e não sabia. É natural. Mas eu acho que, assim, sem sombra de dúvida, a gente tem total consciência de que esse é um ativo muito diferenciado do portfólio, tanto que a gente optou por manter não só uma participação, mas uma participação de controle no ativo. Então, eu acho que essa preocupação dele ser um ativo, o melhor ativo do portfólio, pode ficar tranquilo, a gente ainda tem 51% do ativo para surfar qualquer upside que ainda tem aqui dentro do ativo, a gente continua majoritário, então eu acho que pode todo mundo ficar tranquilo, a gente conseguiu o melhor dos dois mundos nesse caso. Muito bom, muito bom. Só reforçando aí para o pessoal deixar seu like, compartilhar este vídeo, inscrever-se no nosso canal e acionar as notificações e, de quebra, coloca aí no chat se você é investidor do Vino11, qual as suas expectativas em relação ao fundo a partir de agora, enfim, sua análise aí sobre o fundo também é sempre bem-vinda. E aproveitar para conhecer também o time de gestão, né? Eu acho que é super importante. Muito sempre. E também deixar aí as dúvidas, eu tenho certeza, enviar suas dúvidas diretamente para o time de gestão, acho que é sempre muito bom, né, Érica? Poder ajudar essas pessoas que no final do dia são seus cotistas, seus investidores, né? Não, sem dúvida, eu acho que é sempre muito bom ter essa oportunidade que vocês trazem aqui pra gente debater, tirar as dúvidas, exatamente, perguntar aquelas coisas que às vezes todo o mercado está em dúvida e a gente não traz. Então, ter todas essas dúvidas aqui, a oportunidade de passar um pouco de como que é o nosso processo de decisão, o nosso processo de gestão e, obviamente, qualquer dúvida que continue existindo. A gente tem uma equipe de RI pronta também para atender dentro de todos os nossos fundos imobiliários, então realmente um canal aberto aqui ou lá na 20, enfim, para a gente isso é muito importante. Como é o dia a dia na gestora após uma negociação como a da semana passada? Aumenta muito a procura dos investidores no RI da gestora? A gente tenta manter uma rotina bem constante de comunicação com os principais investidores e até com os principais canais, analistas, enfim. Então, a gente acaba tendo já uma rotina de conversa com quase que recorrente, mensal para alguns, bimestral para outros. Então, mas, obviamente, no momento que a gente faz uma transação que é muito relevante para o fundo, a gente aproveita para marcar programas como esse, que eu acho que é a forma da gente justamente abordar o maior número possível de investidores para tirar as dúvidas que possam ter surgido. Então, obviamente, tem não só toda a demanda, né, do que a gente chama de pós-closing, né, que são as demandas pós-operação que você tem que fazer ali, as coisas que ficam pendentes da operação, mas você tem na parte de RI, obviamente, uma demanda adicional. Mas como a gente tem um RI que é muito ativo também, parte são quase as reuniões que a gente já ia fazer naquele mês, a gente antecipa um pouco, porque, olha, acabamos de divulgar, vamos fazer. Obviamente surgem algumas demandas pontuais, mas é um pouco parte do nosso dia a dia mesmo já, então... Muito legal, legal. Thiago Tucci, quem quiser saber mais informações sobre fundos imobiliários, conteúdo sobre FIIs... Então, pode acessar meu Instagram, o @ThiagoTucci. Como eu sempre comento aqui também o Clube FI, né, o @ClubeFI no Instagram, o nosso site, né, o clubefi.com.br, e tem uma novidade bem interessante, a gente lançou agora o Clube FI Vídeos, inclusive nos primeiros vídeos que foram postados lá, o Arturo comentando sobre o Vino11.
Então, quem quiser já aproveitar, né, para saber um pouco mais do Vino 11, aproveita que tem lá esse conteúdo no QBFI Vídeos. E também o nosso canal do YouTube, também com muito conteúdo aí sobre fundos imobiliários. Então, obrigado, Érica, e boa noite para toda a nossa audiência. Grande Arthur. O Arthur tá devendo uma visita aqui, hein, no Liga, hein? Opa, tem bastante tempo, Faz tempo, tá na hora de aparecer novamente, hein, Arthur? É isso aí. Mafê Violati. Agradeço. É verdade que você tá nessa expectativa? Parece que o BBB vai terminar hoje, você tá numa expectativa. É verdade isso, Mafê Violati? Ou é intriga do Henrique Donadio? Eu acabei de descobrir que o BBB vai terminar hoje, inclusive, daqui a pouco, né? Mas me fizeram atender o Big Fone. Eis a questão. Então é isso. E aí, o Big Fone estava tendo aí boas novidades para vocês em relação a um curso que a gente está lançando, uma imersão, renda extra imobiliária. Então, fiquem de olho aí que tá rolando coisa boa aqui no Infomoney. Não então, tem paredão, não, né? Não paredão nenhum. É só prêmio, tá? Boa. Posso falar uma coisa? Só prêmio. Ah, então beleza. Imagina que eu vou participar de uma coisa que coloca alguém no paredão. Só prêmio para vocês, gente. Só prêmio. E eu lá atendendo o Big Fone. Mas Muito enfim, bom. Brincadeiras à parte aqui. Agradecer mais uma vez a participação da Érica. Foi muito bom, sempre bom ter mulheres aqui também ao meu lado. Então, e uma mulher que está há bastante tempo no mercado e que está à frente de um fundo também que tem uma relevância importante aqui dentro do próprio segmento e do mercado. Então, muita satisfação em tê-la hoje aqui com a gente. Muito obrigada. E é isso, né? Também convidar todos a me seguirem no @mafeviolati. Só tem um, tô sabendo que tem mais fakes, então é só um Instagram, gente, é só esse. Acompanhar lá, de vez em quando eu mostro alguns bastidores, né? Então, mostrei o bastidor apresentando um Morning Call aqui da XP e repercutiu bastante aí. Daqui a pouco eu vou mostrar um bastidor do Otuki também, né? A nossa inteligência artificial, vou lá fazer. Ele tá mostrando ali os bastidores do fundo, né? Foi lá, fez um vídeo também contando tudo como funciona. Então me sigam lá para vocês verem. E teve a Érica também lá no meu Instagram recentemente, hein? Teve um bate-papo super legal. Você não falou sua arroba. @mafeviolati. Muito bom, Aí perfeito. sim. Érica, brigadão pela participação, por ter aceitado o nosso convite. A 20 está nas redes sociais, você também? Não, acho que não. Ainda não? Não. Ainda Quer dizer, não. LinkedIn. A gente é LinkedIn, super tá. ativo no LinkedIn, na Bacana. verdade. Então, a gente tem lá as páginas, a gente tem a página dos fundos imobiliários e a página da 20 também. Mas até uma boa sugestão, talvez, pra gente ser um pouco mais presente dessa forma. Mas não estamos, infelizmente, ainda não. Mas, de qualquer forma, o RI está a todo vapor, como você mesmo destacou, né? Pelos Qualquer nossos canais do dúvida. RI, a gente tem lá todo o nosso e-mail, telefone, LinkedIn, enfim. Sem dúvida, vão conseguir achar a gente. Né, E o site, para o pessoal conseguir encontrar as informações É verdade, dos tem o fundos. nosso site do RI, tem o do 20 FIs, que concentra todos os nossos fundos listados aí. Tem tudo lá, todas as informações, a gente divulga todos os nossos relatórios mensais, a gente faz um podcast trimestral também, que é super bacana, com os sócios da nossa área, sempre tem um convidado externo, a gente tem um podcast mensal, que a gente grava o resultado, cada gestor fala um pouco do seu fundo, e tá aí em todos os canais de Spotify, enfim, todos esses. Então, sem dúvida, a gente está tentando disseminar a informação de todas as formas e vão encontrar a gente em algum lugar. Muito bom, muito bom. Obrigadão, Érica. Queria agradecer também a nossa audiência que nos acompanhou até agora. Muito obrigado aí pelo seu like, pelos seus comentários, participação. É sempre importante nessa interação da nossa audiência com o nosso programa. Enfim, se você não deixou seu like, ainda dá tempo, deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e dê aquele tapinha de leve no sininho, né, para fazer o afago necessário aí no nosso algoritmo. Dá um incentivo pra gente também, né, Wellington? Para este conteúdo chegar a muito mais investidores. Muito obrigado, a gente volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem novidade internacional no Infomoney. Tudo para você se manter à frente no mundo dos negócios e investimentos. A partir de agora, leitores e seguidores do Infomoney terão acesso a uma seleção exclusiva do jornalismo do New York Times, Harvard Business Review e Fortune. Tudo traduzido para o português. Você poderá ler as análises da coluna Dealbook, do renomado editor Andrew Ross Sorkin, do New York Times, gratuitamente no Brasil. Referências globais como insights sobre finanças, empresas e políticas públicas que moldam um cenário global.
Com essa novidade, o InfoMoney consolida ainda mais a posição de principal veículo de comunicação sobre investimentos e negócios no Brasil. Faça parte dessa jornada de crescimento e conhecimento. O InfoMoney é informação, jornalismo e conteúdo multiplataforma onde o investidor estiver.